Oi, Danilo. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você fizesse uma análise da partida de hoje, né? Sai com a derrota de um derby, nunca é bom. Uma análise da partida e se em um dia de treino você conseguiu implementar algo do seu trabalho. A gente sabe que foi uma semana conturbada. É um clássico, né? A gente sabe que clássicos às vezes são definidos nos detalhes, né? Eu acho que iniciamos muito bem a partida até a gente tomar o primeiro gol, né? Tava bem no jogo, segurando a bola, bem posicionado. A gente sabe que a equipe do Palmeiras é uma equipe bem encaixada, né? Tem os movimentos já definidos. É um time que a gente tem que estar bem centralizado para que não possa dar brecha, né? Infelizmente, eu acho que a bola parada define jogo. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que tem que estar muito atento quem está marcando, quem está bloqueando. Mas infelizmente saímos atrás, aí tomamos o segundo gol logo em seguida também. Aí dá aquele baque, não é fácil. A equipe do Palmeiras em cima, entrosado. Mas eu acho que no segundo tempo a nossa equipe com as mexidas, acho que a equipe deu uma encorpada, voltou pro jogo, né? Eu acho que a partir desse momento cresceu, manteve mais a posse de bola e no final ali até que quase que a gente empata. Danilo, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Tem muito se falado sobre uma possível chegada do Roger Machado no Corinthians. Sei que isso não cabe a você falar, mas também queria que você analisasse se é um nome que te agrada, mas antes de tudo também falar sobre a situação do Corinthians. Sabe que você é um ídolo, entende a fase, o Corinthians vai chegar agora o terceiro treinador em 5 meses. Queria que você falasse sobre isso. É difícil a gente falar quem vem, quem não vem, né? Nem que você está comentando do Roger aí, isso é coisa da diretoria, né? Eu estou aqui para ajudar, a gente sabe que esse momento que vem passando, né? Jogo em cima de jogo e decisivo, acaba juntando muitas coisas, mas a gente precisa, que eu falei com eles ali, né? A gente precisa ter a cabeça boa, refrigerar. Um jogo como esse não é fácil, um clássico onde envolve muitas coisas, né? Para quem ganha é muito bom, para quem perde é sempre ruim. É um dos maiores clássicos que existe no Brasil. Mas a gente precisa erguer a cabeça e recuperar, porque daqui 2 dias já tem outro jogo. Danilo, boa noite. A gente vê muitos torcedores comentando em redes sociais a dificuldade que o Corinthians tem com o seu encaixe, principalmente no meio de campo, a desorganização tática. Para quem conhece tanto da posição, conhece tanto do clube, qual é o desafio que esse novo treinador vai ter para encontrar esse encaixe no meio de campo? Então, aí depende muito, né? Hoje mesmo a gente vinha jogando no 4-3-3, eu acabei mudando um pouco, né? Colocando dois extremos abertos para que a gente possa ter mais agressividade na frente, que a gente possa criar mais, né? Até então, como eu falei, no início estava bem, mas no primeiro tempo não funcionou muito. Aí no segundo tempo a gente voltou pro 4-3-3, onde Juliano, Mike entrou muito bem no jogo, né? Na minha opinião. A gente fica mais com a posse, a gente tem mais qualidade, então isso aí é muito de cada treinador, de opção para montar. Danilo, boa noite. Lúdio Fonseca, central do Timão. A minha pergunta vai baseada na escalação inicial hoje do time. Muitos torcedores se surpreenderam com a titularidade do Romero, né, que não vem sendo titular frequentemente na equipe do Corinthians. Queria que você comentasse um pouco sobre essa opção. Obrigado. A opção mais do Romero hoje eu falei, né? A gente vem de um desgaste muito grande dos jogadores, a gente precisa analisar quem tá bem, né? Lógico que o clássico hoje é importantíssimo também, mas já daqui 3 dias tem outro jogo também, então a gente analisou fisicamente também quem jogava, e era um jogo que como a gente jogou com 2 extremos, Adson pelo lado e Romero pelo outro, ia ser um desgaste muito grande, né? Porque tem que acompanhar muito, os 2 laterais do Palmeiras apoiam muito, então foi mais nesse sentido. E o Romero é um cara que acompanha, que volta até o final, então a escolha dele foi mais por esse sentido. Boa tarde, Danilo. Eu gostaria de perguntar a respeito do Murilo, um zagueiro que você conhece já muito bem dos tempos de sub-20. Queria que você comentasse um pouco sobre a atuação dele e também gostaria que você explicasse por que você sacou o Fausto Vera no primeiro tempo, se foi um desconforto muscular ou opção técnica. Obrigado. O Murilo estava comigo lá, né? Foi para a Taça São Paulo também, então tem um potencial muito grande, né? E lá com a gente já estava assim. Eu na época também fui um que comentei bastante para subir profissional, para ter oportunidade, porque eu já conhecia ele, né? E isso aí não é novidade para mim. Qual que era a outra que você falou? Do Fausto Vera teve um problema estomacal, estava passando mal, então ele acabou pedindo a substituição. Boa noite, Danilo. Vitor Reves Guedes, Rede Blitz.
Danilo, eu queria saber se caso você precise treinar o Corinthians contra o Del Valle, o que fazer para elevar a moral do Corinthians, né, que já vem bem baixo de resultados negativos, e também como você pode ajudar um futuro técnico caso você não vá treinar o Corinthians contra o Del Valle. Então, e esse momento é um momento, igual eu acabei de falar, jogo em cima de jogo, né? Às vezes não tem nem como você treinar, né? Então, eu mesmo não teve nem como a gente ir para o campo fazer algum treinamento, porque a maioria dos atletas estava em recuperação ainda. Então, como a gente amanhã tem treino, como o pessoal vai treinar, a gente precisa analisar. Então, às vezes é igual eu citei, que às vezes é mais na conversa, é nos vídeos, porque treinamento mesmo nessa fase de jogar jogo em cima de jogo é complicado. Danilo, boa noite. André Silva, da Rádio Café com Esporte. O Corinthians no primeiro tempo foi abaixo daquilo que se esperava. No segundo tempo o Corinthians já cresceu, teve um volume de jogo maior. Qual foi a sua análise e o porquê o Corinthians não conseguiu empatar ou até mesmo virar? Eu acho que foi mais igual eu citei, eu acho que não foi um primeiro tempo ruim. Eu acho que a gente começou bem o jogo, estava administrando bem, até segurando a bola, demos umas escapadas boas ali. Eu acho que o primeiro gol dá uma balançada, né? Dá uma balançada, e a gente sabe que o time do Palmeiras é um time que ataca muito, e a gente já sabia que quando você está atacando lá, você perde essa bola, a transição deles é muito rápida, né? Então, uma coisa que a gente frisou. Infelizmente, na minha opinião, o segundo gol, às vezes foi até pelo momento que eles estão vivendo, né? Uma bola dividida, bateu no Rony 2 vezes e sobrou de frente para ele, né? Então, é a fase que vive. Infelizmente, tomamos o segundo gol. Aí é normal dar essa balançada no jogo. Você faz 2-0 num clássico, as coisas funcionam a favor, né? Mas eu acho que o segundo tempo, acho que depois das mexidas, o nosso time entrou no jogo. Eu acho que o Juliano entrou muito bem, o Mike entrou muito bem, até o próprio Paulinho entrou muito bem na frente, segurando essa bola. Eu acho que a bola tem que parar lá. Ele entrou, fez o que eu pedi, que era o pivô, né? E eu acho que o segundo tempo foi até no finalzinho que a gente fez. Eu acho que merecia até um empate. Danilo, boa noite. Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu imagino que essa preparação tenha sido difícil, até pelo sentido de ser uma corrida contra o tempo, né? Além da fase não ser boa, pouquíssimo tempo para preparar o time. Então eu queria que você contasse um pouco, até pensando em bastidor, quando te comunicaram assim, você vai ser o técnico do Corinthians no sábado, quais as primeiras coisas que passaram pela sua cabeça em termos do que o time precisava melhorar em relação aos jogos anteriores? Com quem você conversou? O que é que você conseguiu ver do Palmeiras? Porque por mais que você veja futebol, eu vejo o Palmeiras, acho que é muito diferente ver como técnico que vai enfrentar esse time, né? O que é que você conseguiu aprontar em tão pouco tempo para preparar o time para esse clássico de hoje? Não, lógico, tá? Eu joguei na quinta-feira, a gente jogou pelo Sub-20 na quinta-feira, treinamos de manhã, aí à tarde o Alessandro precisava conversar comigo, eu acabei indo lá pro CT, e esse desafio, né? Então, na hora, sou funcionário do clube, estou à disposição para ajudar, eu acho que isso é importante. E juntos, né? Eu com o Fernando, com o Mauro, todo mundo analisando o que seria melhor para a gente jogar aqui hoje, né? Então, é igual eu falei, é um clássico que a gente jogou de igual para igual e é nos detalhes. Clássicos são feitos de detalhes. Danilo, José Luiz de Oliveira, uma dificuldade no momento para o Corinthians é a lateral direita. Fagner entrou hoje na segunda etapa. Situação do Fagner, né? Sei que você, obviamente, deve ter ficado por dentro, tira informação do departamento médico, né? Dá para contar com o Fagner na próxima partida, durante os 90 minutos? Então, hoje o Fagner foi um dos jogadores que a gente acabou preservando, né? Então, no último jogo, terminou bem cansado, com cãibra. Então, se a gente... É difícil, né? Ficar fora de um clássico, num jogo como esse. O atleta quer sempre jogar, mas eu acho que nesse momento a gente tem que olhar o estado, como está fisicamente, porque daqui 3 dias já tem um jogo decisivo para a gente, né? Então, eu acho que ele ficou fora mais nesse sentido para estar fresco para terça. Boa noite, Danilo. Léo Caporalini, do Bate-Fundo Esportivo. Danilo, você já tem 71 jogos como técnico das categorias de base do Corinthians. Nesse momento, você pensa em permanecer como auxiliar técnico ou continua como técnico do Corinthians Sub-20? Então, hoje eu sou técnico do Sub-20, né? Eu acho que hoje mesmo a gente está como interino, a gente sabe disso. Mas é igual eu falei, quando o clube precisa, a gente está ali, a gente está à disposição sempre para ajudar. Danilo, boa noite. Pelo seu conhecimento da base do Corinthians, o técnico que assumiu o clube, quais são as indicações, tanto que já estão treinando com o clube,
ou aqueles que estão ainda com você no Sub-20, que você poderia fazer para esse técnico, de jogadores que podem agregar no time, por favor? Não, acho que tem vários jogadores, né? Eu acho que a base já em si mostra isso, né? Tem vários jogadores da base que a gente coloca no profissional. Eu acho que o clube precisa disso, né? Eu acho que quanto mais atletas de qualidade o clube revelar, é bom para o clube. Então a gente tem vários lá no Sub-20 que às vezes é primeiro ano, tá novo ainda, então a gente vem lapidando aí para daqui a pouco estar à disposição do profissional. Danilão, boa noite. Quero apelar para a sua experiência, né? Você é campeão Libertadores, campeão mundial, mas técnico. Apesar de você ter essa rodagem no Sub-20, mas como é que foi essa sensação? Porque técnico é bucha, né, cara? Tem que entrar ali. Como é que foi essa de pegar já logo num clássico, na casa dos caras, estádio cheio, pressão? Diz aí, cara. Não, com certeza, né? Eu joguei profissional durante 20 anos, né? Lá dentro. Às vezes eu te confesso que lá dentro foi melhor, viu? Mas é brincadeira, eu acho que a vida são feitos desafios, né? Eu estou iniciando a minha carreira agora, então tenho o pensamento de chegar lá em cima também, a gente tem que pensar dessa forma. Mas a vida é assim, as oportunidades aparecem, a gente tem que estar sempre de peito aberto e disposto a encarar, né? Então, ainda mais um clássico como esse aí, hoje foi um dia muito, muito importante para mim. Danilo, boa noite, Vampinha Tarde, Dimensão Esportiva. Certa vez, um dos seus antecessores, o Fernando, disse que não era bom fazer muitas mudanças de um jogo para o outro, porque isso poderia atrapalhar em entrosamento. E hoje você faz 3 mudanças na linha de defesa em relação ao jogo anterior contra o Remo, sendo uma delas a estreia do Murilo como titular. Você acha que os gols tomados podem ter passado um pouco pela falta de entrosamento do time, principalmente na defesa? Não, acho que não. Até então, acho que o Murilo fez uma grande partida, não fez? O Murilo fez um grande jogo, então acho que a gente precisa analisar isso, né? Quem entra, quem sai. Igual eu te falei, a gente vem passando por um desgaste muito grande, jogo em cima de jogo, então a gente procura analisar quem está melhor para no jogo. Então foi as decisões que a gente tomou para iniciar a partida hoje. Danilo, boa noite. Wagner Herói, Rádio Coringão. Ainda falando sobre o Murilo, que vem sendo muito elogiado por você e por todos que acompanharam a partida, existe uma definição se ele permanece no time profissional ou se você pretende continuar utilizando no time Sub-20, já que também é um jogador que você conhece e tem a confiança no Sub-20? Não, o Murilo já estourou a idade, né? O Murilo não está no Sub-20 mais, né? Ele agora já está linkado ao profissional, né? Que ele não desce mais para jogar no Sub-20, ele já estourou a idade, então ele só fica no profissional. Obrigada, Danilo, a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Boa noite.